No vídeo de hoje nós vamos falar da síntese proteica. A síntese proteica, ela é um assunto abordado na bioquímica, né, uma área de estudo da biologia, né, que estuda as importantes moléculas para o funcionamento da vida, né, para a composição da vida e também para o funcionamento dos organismos, né, como também pode ser abordado no estudo das células, né, então a biologia celular, que é o estudo das células, né, a citologia. Então, durante o estudo das células, pode ser abordado esse assunto de síntese proteica, mas é muito comum ser abordado aí na bioquímica, né? Quando a gente vem estudando os grandes grupos de moléculas importantes para a vida, como as proteínas em si, né? E aminoácidos, como já seguindo esse segmento, abordar a síntese proteica, como também a gente estuda os carboidratos, né, os ácidos nucleicos, os lipídios, as vitaminas. Então, dentro dessa área da biologia, que é bioquímica, a gente já aborda aí, né, a síntese proteica. E o que é a síntese proteica? Né? Na biologia, a palavra síntese significa produção, produzir algo. Então, se você for fazer uma prova, estiver lendo algum livro, né, correspondendo aí à biologia, saiba que a palavra síntese significa produzir, né? Então, já ajuda muito a compreender muitos aspectos, né? Então, síntese é produção, certo? Proteica vem de proteínas, né? Então, produção das proteínas, certo? Bom, quando o seu organismo precisa de uma determinada proteína, as suas células entendem isso. E aí ela vai começar a se preparar e entrar no processo de síntese proteica. Ou seja, quando o seu corpo precisa de uma determinada proteína, as suas células faz essa síntese proteica. Ela começa a produzir a proteína, né? E quando essa proteína é produzida certinho, ela libera para o seu organismo poder utilizar essa proteína que, né, ele está precisando, certo? Então, primeiro você tem uma sinalização, né? O seu organismo ele sinaliza suas células da precisão de uma proteína para que elas possam estar produzindo essa proteína, certo? A síntese proteica ela é dividida em duas etapas, que a gente chama de transcrição e tradução. Então, transcrição e tradução são as etapas aí que compõem esse processo de síntese proteica, ou seja, da produção das proteínas, né? Bom, aqui a gente tem um resumão, né, de transcrição e tradução. A gente vai ver esse resumão e em seguida a gente vai abordar o estudo centrado, né, individual de cada um desses processos. A gente vai entender cada etapa, como funciona, né, até a formação completa da proteína. Bom, a transcrição, que quando a gente fala transcrição, é transcrever, ou seja, a gente já tem algo escrito, definido, a gente só vai reescrever, né? É como se a gente fosse copiar o que já está escrito. Então, um exemplo, né? Você está na escola estudando, aí a sua professora ela vai lá na lousa e anota as informações. Aí você copia aquelas informações na lousa no caderno. Você está transcrevendo, né? E a transcrição é exatamente isso. O que acontece na transcrição? Na transcrição, você tem a formação da molécula de RNA. RNA são de 3 tipos. A gente tem o RNA-M, ou seja, esse M significa mensageiro, então RNA mensageiro. Nós temos o RNA-T, esse T é de transportador, então RNA transportador, e o RNA-R, esse R é de ribossômico, então RNA ribossômico. A gente tem esses 3 tipos, né, de moléculas de RNA, certo? No caso da transcrição, qual vai ser o tipo de RNA produzido? O RNA mensageiro. Então, na transcrição, né, você tem a formação, né, você tem a produção dessa molécula de RNA mensageiro. Só que para essa molécula de RNA mensageiro, o DNA, que é uma molécula responsável por armazenar nossas informações genéticas, precisa ser lido. Daí vem a ideia da transcrição, né? No nosso DNA tem as nossas informações genéticas, certo? Vai ser lida essas informações genéticas e conforme essas informações genéticas no RNA vai sendo lido, né, vai sendo interpretada,
ao mesmo tempo que ela é lida, eu vou tendo a formação do RNA. Então, para minha molécula de RNA ser produzida, eu preciso ter a leitura do meu DNA para mim saber qual é a informação genética para produzir o RNA. Por isso que tem essa ideia de transcrição, transcrever, né? As informações genéticas do DNA para o RNA. E aí a gente diz que na transcrição acontece a transferência das informações genéticas do DNA para o RNA, porque o DNA vai ser lido para produzir ao mesmo tempo, durante essa leitura das informações genéticas, essa molécula de RNA. A gente vai entender como esse processo acontece. A tradução já nos diz tudo, né? Você transcreveu, ou seja, as informações que já existem no DNA foi passado para o RNA durante o seu processo de produção, certo? A tradução é interpretar essas informações genéticas que foram passadas do DNA para o RNA para a síntese de proteínas. Então, na tradução, a minha molécula de RNA mensageiro, ela vai ser traduzida, né? Ao mesmo tempo em que ela vai sendo traduzida, eu vou ter na formação das minhas proteínas, né? Então, basicamente, as informações do RNA é passada ali para a produção das proteínas, certo? Um breve, como é que eu posso dizer? Spoiler, assim, né? Existe os RNAs transportador, né? Que carrega com ele os aminoácidos. Para me formar uma determinada proteína, eu preciso saber qual tipo de aminoácido eu vou ter para formar essa proteína. Porque as proteínas são formadas por um conjunto de aminoácidos, né? Como eu vou saber que aminoácido eu preciso? Na leitura do meu RNA mensageiro, né? Que foi formado a partir da minha fita de DNA na sua codificação. Certo? Então, por isso que é tradução. Eu traduzo o meu RNA mensageiro para saber qual tipo de aminoácido eu vou estar ali precisando para formar minha proteína. Por isso que é tradução, né? Então, eu tenho a transferência da informação do RNA lá para o RNA transportador, que vai me trazendo os aminoácidos precisos, certo? Então, nesse processo acontece o quê? Especificamente a produção das proteínas. Logo, o processo de síntese proteica é resumido em informações genéticas do DNA passados à minha molécula de RNA, que é produzida nesse exato momento, transcrição, e do RNA mensageiro, né, para a proteína, logo quando é formada. Bom, agora a gente vai entender cada um desses processos especificamente. Transcrição. A transcrição é a primeira fase da minha síntese proteica. Então, a síntese proteica ela começa com a transcrição, certo? O que é importante guardar bem, que esse processo acontece dentro do núcleo da célula, né? As provas de vestibulares fazem questões com essas pegadinhas, né? Aonde acontecem esses processos na célula. Então é importante você saber que a transcrição acontece dentro do núcleo, porque a tradução não acontece dentro do núcleo, ela vai acontecer em outra região da célula, né? Então por isso que é importante você saber. Às vezes o vestibular traz, né, essas pegadinhas ali nas questões, e aí você acaba assinalando uma alternativa que parece correta, mas não é. Porque você tem que lembrar aonde acontece, né, essas etapas. Então, transcrição acontece no núcleo celular, dentro do núcleo da célula, certo? Como a gente viu, a transcrição é a transferência de informações genéticas da minha molécula de DNA para a minha molécula de RNA mensageiro. Nesse processo, eu tenho, então, a produção dessa molécula de RNA mensageiro, tá? Como é que a transcrição ela acontece, né? Então, lá no nosso núcleo, a gente tem o nosso DNA. O DNA ele é composto por duas fitas hélices. Por que hélices? Porque eu tenho duas fitas, uma paralela à outra, que fica girando um em torno da outra. Então, elas ficam meio que numa espiral, girando uma sobre a outra, né? Isso faz a gente dizer que elas são hélices, né? Porque elas ficam girando uma em torno da outra. Então, você tem duas fitas. Entre essas duas fitas, né, que estão dispostas paralelamente, uma ao lado da outra, eu vou ter o que eu chamo de bases nitrogenadas. As bases nitrogenadas, elas são as famosas letrinhas, né, que são compostos que compõem, né, o meu DNA. São essas bases nitrogenadas que compõem ali a nossa informação genética. Então, é através do conjunto dessas bases que
a nossa genética está contida. As informações da sua genética, né, que foi proveniente do seu pai e da sua mãe, estão contidas aí, nessas bases nitrogenadas entre as fitas de DNA. Quais são essas bases nitrogenadas? A guanina, que se liga com a citosina, então a famosa letrinha G e C, e a adenina com a timina. Então a adenina se liga com timina AT. Então as bases nitrogenadas do DNA é AT, G, C. Adenina com timina e guanina com citosina. Certo? Por que eu estou falando isso? Porque nessa primeira etapa da transcrição, para ela acontecer, eu tenho a separação das fitas de DNA. As fitas de DNA, elas estão juntas, né? Ligadas umas às outras ali através das bases nitrogenadas que estão unidas no meio por ponte de hidrogênio. Então, elas estão juntas, né? Girando. O começo do processo de transcrição é o quê? A separação das duas fitas. Quem é que vai fazer a separação dessas fitas? Uma enzima que se chama RNA polimerase. Então, lá no núcleo você tem a RNA polimerase, certo? A RNA polimerase, ela vai olhar lá para a fita de DNA, onde tem as suas informações genéticas, e vai falar assim, bom, eu vou nessa fita e vou separar elas, né? Só que para a RNA polimerase ela conseguir chegar na fita de DNA e separar ela precisa de uma indicação, de uma sinalização. Então, no seu DNA, você tem uma região que eu chamo de promotor. Por que promotor? Porque ela vai promover a ação da enzima polimerase sobre essa fita de DNA. Essa região que a gente tem na fita de DNA, na molécula de DNA, né, nas nossas fitas de DNA ali, eu chamo de região promotora. Então, aqui, ó, você tem a fita de DNA, certo? E eu tenho uma parte desse DNA. Quando eu tenho apenas uma parte do DNA, então eu tenho todo o DNA aqui. Quando eu tenho só uma parte desse DNA, essa parte eu chamo de gene. Cada parte do DNA é um gene. Esse gene aqui, essa parte da molécula de DNA, é um gene. E esse gene eu vou chamar ele de promotor. Por quê? É esse gene promotor, que vai sinalizar a enzima RNA polimerase, que é ali que ela tem que se encaixar. Então, a enzima RNA polimerase, ela identifica essa região do DNA, que é um gene promotor, e se liga nele. Então, aqui a gente pode observar que eu tenho o gene promotor, que sinaliza a RNA polimerase, que é uma enzima, que é ali que ele tem que se grudar. Então, ele vem e se gruda. Quando ele se gruda, ele começa a andar sobre a fita da molécula de DNA. Ele anda do sentido esquerdo para o direito. A gente costuma dizer na biologia que é no sentido 5 linhas, 3 linhas. Então, a RNA polimerase ela vai andar nesse sentido aqui, ó, de esquerda sempre para a direita, certo? Conforme a enzima RNA polimerase ela vai andando, percorrendo a fita de DNA, eu vou tendo a abertura dessas fitas. Então, a RNA polimerase, ela se encaixa, né, em uma parte do DNA, que é um gene. Essa região do DNA eu chamo de promotor, porque é ali que a RNA polimerase se encaixa, né, que ela recebe essa sinalização, e ela começa a andar nessa fita de DNA, separando, né, as duas fitas de DNA, certo? Bom, conforme a enzima RNA polimerase ela vai separando as duas fitas de DNA, eu vou tendo, né, ali o adicionamento dos nucleotídeos. Os nucleotídeos são moléculas formadas pela junção de 3 grupos. Eu vou ter um grupo fosfato ligado a um grupo de carboidratos, ou seja, de açúcar, com 5 carbonos, então é uma pentose, né? Porque eu tenho 5 carbonos nesse carboidrato, todo açúcar que tem 5 carbonos, chama ele de pentose. Então, os nucleotídeos é formado por um grupo fosfato, um grupo pentose, um açúcar pentose, né? Um açúcar com 5 carbonos, e as bases nitrogenadas. Então, é um grupo fosfato ligado a uma pentose ligado a uma base nitrogenada. As bases nitrogenadas são as letrinhas, né? Como eu já citei, no DNA é adenina com timina e guanina com citosina.
No RNA, eu tenho a adenina, mas eu não tenho timina. No lugar da minha timina, eu tenho a uracila. Então, no meu RNA, eu tenho A com U e G com C, que é guanina com citosina. Essa informação é importante para a gente compreender como ocorre a ligação das bases nitrogenadas, tanto para a formação do próprio DNA, quanto para a formação do meu RNA, certo? Principalmente RNA mensageiro. Então, conforme a enzima RNA polimerase ela vai andando sobre a fita do meu DNA, eu vou tendo a separação, mas ao mesmo tempo eu vou tendo aqui, ó, o adicionamento desses nucleotídeos, que é especificamente as minhas bases nitrogenadas, que vai formar o quê? A minha molécula, né? A minha fita de RNA, o quê? Mensageiro, que a gente está na transcrição. Então, nesse momento vai acontecer a formação do RNA mensageiro. Então, a minha enzima polimerase, ela tá aqui, ó, sobre a minha fita de DNA, andando da esquerda para a direita, abrindo as minhas fitas de DNA, e ao mesmo tempo que ela vai andando e abrindo, eu vou tendo o adicionamento aqui das minhas bases nitrogenadas, desses nucleotídeos. Então aqui, por exemplo, se na minha fita de DNA eu tenho uma guanina, a base nitrogenada da minha fita de RNA vai ser a citosina, certo? Se na minha fita de DNA eu tenho a adenina, na minha fita de RNA, eu vou ter a uracila. Porque A se liga com U, né? Quando a gente fala de RNA. Porque na fita de RNA eu não tenho timina, eu tenho uracila. Então, você vai ter no quê? A leitura aqui, ó, do meu DNA, eu vou lendo o meu DNA, e ao mesmo tempo que eu vou lendo o meu DNA, eu vou tendo ali a codificação do meu RNA. Então, do DNA, eu vou ter na formação do RNA através da leitura dele. Observe que a enzima RNA polimerase, ela vem lendo o quê? A fita de DNA, tá? Conforme ela vai lendo a fita de DNA, eu vou tendo o adicionamento aqui, nesse processo, de nucleotídeos que vai formar a minha enzima RNA, certo? Então, é através da leitura do DNA que eu vou ter na formação da minha fita de RNA. Então, é isso. A enzima polimerase ela vai andando na fita de DNA, separando as duas fitas e, ao mesmo tempo, juntando, né, adicionando nesse processo as bases nitrogenadas que vai formando ali a minha fita de RNA mensageiro. Bom, conforme a enzima RNA polimerase ela vai andando sobre a fita de DNA e separando e adicionando ali as bases nitrogenadas, né, os nucleotídeos para formar o meu RNA, da mesma forma que a RNA polimerase ela identificou o início que ela tinha que começar na minha molécula de DNA, ela reconhece um final, né? Quando a enzima RNA ela, reconhece esse final, ela para de andar sobre a fita de DNA. E aí, essa minha enzima, e aí essa minha molécula de RNA mensageiro que foi formada, ela se solta da RNA polimerase e também se solta da minha fita de DNA. Só que aí, essa minha molécula de RNA mensageiro que foi formada na transcrição não está pronta, porque ela vai ter que passar por um processo de correção, de maturação, porque tem algumas partes desse RNA que não está certa, que não tem serventia. Então ele passa por um processo de maturação, de correção. Bom, nas partes do meu RNA mensageiro, eu vou ter os exons e os introns. Introns são partes da minha molécula de RNA, aonde elas não vão servir para codificar a proteína. Ou seja, essas partes que eu chamo de intron, elas não vão ser lidas. Então ela não tem serventia para produzir minha proteína na tradução, certo? Os exons já são regiões aonde vão ser codificadas. Então, lá na sua fita de RNA, que for formada através da leitura do DNA, eu vou ter os exons
que vão ser as partes lidas. É nessas partes aonde eu vou tendo reconhecimento das bases para mim ter o aminoácido necessário, né? Então, exon são partes da minha fita de RNA, aonde o que vai acontecer? Eu vou ter a leitura dessa parte. E os introns são as partes aonde não serve para leitura, para codificação. Aí o que acontece? Como eu tenho essas introns e exons, eu preciso ter a correção dessa minha fita de RNA mensageiro. Vem uma proteína, certo? Essa proteína, ela identifica todos os introns da minha fita de RNA mensageiro, se encaixa nessa fita, retira essa parte da fita que não serve, que é o intron. Observe que quando ela se encaixa e sai, ela já retira com ela o intron e fica só os exons, que são as partes da minha fita de RNA formada que servem para leitura. Esses exons, eles são unidos pela própria enzima que retirou o intron. Então a enzima ela vem, se encaixa na região do intron, tira o intron, ajunta os exons, então os exons ficam juntos e ela leva o intron com ela. Esse processo eu chamo de splicing, que nada mais é do que a maturação. Ou seja, eu tiro os introns e ajunto os exons, certo? Após esse processo de splicing, a minha fita de RNA está formada certinha. E aí, como esse processo acontece no núcleo da célula, quando o meu RNA mensageiro está formado, ele sai do núcleo e vai para o citoplasma. E é aqui no citoplasma que acontece a tradução. E aí a gente entra na tradução, que em si acontece a síntese proteica, a produção das proteínas. A tradução é a segunda fase da produção das proteínas, né, da síntese proteica. Então a tradução ela só acontece após a transcrição acontecer. Então acontece primeiro a transcrição, depois acontece a tradução, certo? A tradução acontece aonde? No citoplasma da célula. Então, enquanto a transcrição acontece dentro do núcleo, na tradução, eu vou ter essa ocorrência desse processo lá no citoplasma. Então, lembra que nos vestibulares tem essas pegadinhas, né? Acontece no núcleo ou no citoplasma. Então, tradução, citoplasma. Transcrição dentro do núcleo da célula. Observe que aqui, ó, como a gente citou, o meu RNA mensageiro, após o splicing, ele sai do núcleo e vai para o citoplasma. Então, dentro do núcleo, transcrição. No citoplasma da célula, tradução. Certo? Na tradução, as informações do RNA mensageiro servem para a identificação correta dos aminoácidos precisos, logo para a formação das minhas proteínas. Então, nessa fase, eu tenho a produção das proteínas. É aqui que ocorre a síntese proteica, certo? A tradução ela ocorre em 3 etapas. A iniciação, o alongamento e o término. A gente vai entender cada uma dessas etapas da tradução. Então, na iniciação, o que acontece? A sua fita de RNA mensageiro que saiu do núcleo está lá no citoplasma, certo? Primeiro, o que acontece? Eu tenho uma organela celular que eu chamo de ribossomo. Essa organela, ela é dividida em 2 estruturas, uma maior e uma menor. Quando o RNA mensageiro está lá no citoplasma da célula, essa base menor do meu ribossomo se encaixa em uma determinada parte do meu RNA mensageiro. E depois que essa base menor do ribossomo se encaixa na minha fita de RNA mensageiro, eu vou ter o encaixe do meu RNA-T, o RNA transportador. Como então a gente pode estar vendo aqui, ó, o RNA transportador, ele é essa estrutura aqui que parece com uma chavinha, tá vendo? E aqui nessa parte de cima dele, ele tem um aminoácido, tá? Então, o RNA transportador carrega um aminoácido. Sempre o RNA transportador tem uma molécula de aminoácido ali com ele. Na parte de baixo do meu RNA transportador, eu tenho 3 bases nitrogenadas. Observe que na minha fita de RNA mensageiro, eu tenho também as bases nitrogenadas, certo? Que foi formada ali através da leitura do meu DNA no núcleo. Então, aqui eu tenho as minhas bases nitrogenadas do RNA mensageiro. Bom,
Aqui, a cada 3 letrinhas juntas, eu chamo de códon. Então, 3 nucleotídeos, a 3 nucleotídeos, a 3 nucleotídeos, a 3 nucleotídeos, eu chamo a cada junção de 3 nucleotídeos, ou seja, de 3 letrinhas, de códon. Então, aqui, ó, vamos fazer aqui, como a gente pode ver, ó, eu tenho no meu RNA mensageiro 3 letrinhas, G, A e G, juntinhas. Essas 3 letrinhas juntas, eu chamo de códon. Porque a cada 3 letrinhas juntas, eu tenho um códon. Então, um códon nada mais é do que 3 bases nitrogenadas juntas, 3 nucleotídeos juntos. São sequências de 3 e 3 nucleotídeos da minha fita, certo? No meu RNA transportador, eu tenho também 3 bases nitrogenadas. Quando o meu RNA transportador ele se encaixa aqui na minha molécula de RNA mensageiro, eu tenho então que essas bases aqui do meu RNA transportador eu chamo de anticódon e as letrinhas, 3 letrinhas da minha fita de RNA mensageiro eu chamo de códon. Então, códon são 3 letrinhas que eu tenho no meu RNA mensageiro. E anticódon, as 3 letrinhas que pertencem ao meu RNA transportador, tá? Então, a iniciação, ela acontece exatamente da forma que eu já tinha citado anteriormente. Primeiro, a gente pode ver aqui, ó, que a subunidade menor do ribossomo se encaixa na minha fita de RNA mensageiro. Depois disso, eu tenho o meu RNA transportador que se encaixa nessa região, certo? E depois disso, a parte maior do meu ribossomo se encaixa em cima, né, aonde está a parte menor do ribossomo e aonde também está o meu RNAT, né, o RNA transportador. Então, a parte maior cobre e a parte menor fica embaixo. Essa é a primeira etapa, tá, da tradução, que é a iniciação. Após a iniciação vem o alongamento. Bom, então a gente viu que começou com a adição da minha fita de RNA com a parte menor do ribossomo, depois eu tenho o RNA transportador que se liga e depois a parte maior do ribossomo se liga em cima, certo? O que vai acontecer agora? Sai um RNA transportador e chega outro RNA transportador. Conforme eu vou tendo a saída de um RNA transportador e a chegada de outro, eu vou tendo a ligação dos aminoácidos. Então aqui, ó, quando esse RNA transportador ele sai lá do ribossomo ligado à fita de RNA mensageiro, ele deixa um aminoácido. E assim vai sendo sucessivamente. Então, um vai saindo, outro chega. Aí esse pega e sai. Aí outro chega. Quando esse daqui for sair, a outra molécula de aminoácido vai se ligar com a outra. E esse processo vai acontecendo. Então, o alongamento é a junção dos aminoácidos com a leitura lá das minhas bases nitrogenadas do RNA mensageiro, certo? Esse processo acontece até que o meu ribossomo ele identifica o término final, né, do RNA mensageiro. Então, quando o RNA mensageiro ele identifica o códon final, que pode ser duas letrinhas A em uma U, então UAA, UAG ou UGA, esse ribossomo ele para de andar na minha fita de RNA mensageiro, sabe? Então, ele identifica o final, então ele para. Quando o meu ribossomo ele para, o que vai acontecer? Eu vou ter a adição de uma proteína que sinaliza a parada. Então, a proteína ela vem aqui no meu ribossomo, sinaliza que é a parada. Eu vou ter a saída do meu último RNA transportador e a adição da última molécula de aminoácido. Então, aqui o que eu observo? Quando eu tenho a adição da minha última molécula de aminoácido, quando o meu ribossomo ele identifica a região final de leitura da minha RNA mensageira, eu tenho a liberação, né, da cadeia polipeptídica. Então, a cadeia polipeptídica é responsável,
na formação das proteínas. É essa cadeia polipeptídica que forma as proteínas, né? Elas são as proteínas. Elas vão passar por um processo ali ainda de revisão na célula, né? Vamos dizer assim, de sinovelar, né? Para formar a proteína precisa. Mas aqui eu já tenho a minha sequência de polipeptídicos unidas, né? Minha cadeia de aminoácidos. Né? E aí, quando essa cadeia de aminoácidos ela é liberada, eu vou ter o desmanche da estruturação. Então, o ribossomo, ele da parte maior sai, o ribossomo da parte menor também sai, e a minha fita de RNA fica lá no citoplasma, né? E aí, essas estruturas, elas podem também voltar e fazer o mesmo processo, caso o seu organismo precise da mesma proteína de novo, tá? Bom, então aqui a gente tem uma ilustração, né, de como acontece a tradução. Então, você tem lá no seu citoplasma a chegada da minha fita de RNA mensageiro. Então, aqui a gente tem, ó, o RNA mensageiro, que é toda essa fitinha aqui. O que vai acontecer? A subunidade menor do ribossomo se encaixa nessa fita de RNA mensageiro. Então, aqui, o RNA, no RNA mensageiro, a parte menor do ribossomo se encaixa, certo? Depois que se encaixou, vai chegar o meu RNA transportador. Observe aqui, ó, que ele carrega lá em cima dele um aminoácido, certo? Esse RNA transportador, ele vem e se liga aqui, tá? No meu primeiro códon de início do meu RNA mensageiro. Então, aqui eu vou ter o códon, que são as 13 letrinhas juntas do meu RNA mensageiro, e o anticódon, as 13 letrinhas do RNA transportador. Se ligam, códon e anticódon, certo? Depois disso, chega a subunidade maior do ribossomo e se encaixa aqui em cima de toda essa estrutura. Aí vai acontecendo o quê? Vai chegar outro RNA transportador aqui. Esse RNA transportador que chegou, ele passa aqui mais para a esquerda, certo? E aí, quando chegar esse que estava aqui, ele passa para cá. Quando chegar outro RNA transportador, o que vai acontecer? Um RNA transportador sai e conforme ele vai saindo, ele vai liberando uma bolinha de aminoácido. Quando um RNA transportador sai, quando o outro chega, ele libera outra bolinha. Então, é um RNA transportador entrando e um RNA transportador saindo. O que está entrando traz uma molécula de aminoácido e o que está saindo ele deixa aquela molécula de aminoácido dele lá. E aí vai se formando a cadeia polipeptídica, que é a minha proteína. Então observe que é através da codificação, né, da minha leitura de códigos do meu RNA mensageiro, que eu vou tendo a identificação de qual aminoácido eu preciso para formar a minha proteína. E de onde vem, né, essa informação genética que está no meu RNA mensageiro? Lá no núcleo que foi através do meu DNA, certo? Então, do DNA passa para o RNA mensageiro e do RNA mensageiro eu tenho a leitura dele para a produção dos meus aminoácidos precisos, certo? No próximo vídeo, eu vou trazer exercícios que é muito comum caírem em vestibular sobre a síntese proteica. Eu separei 5 exercícios, cada exercício tem um modo de resolução, que são diversificadas as formas que são cobradas esse processo, né? Então, você meio que tem que saber esse processo todo, né? Mas, ao mesmo tempo, também tem um raciocínio lógico. Então, eu peguei 5 exercícios e assim que esse vídeo ficar liberado, eu já vou postar o vídeo seguinte, que é a resolução dos exercícios. Então, é isso. Espero que tenham gostado e aprendido. E até o nosso próximo vídeo aqui no canal.